Vamos saber mais? Esse é o nosso convite para você. Nós temos um tema interessantíssimo. Ai, meu Deus, esse pega tanta gente. Será que pega você também? E lembra de curtir, de compartilhar, de comentar, de você participar da sua mudança, da sua nova consciência, da sua nova rotina, aplicando tudo isso que a gente está trazendo para vocês, para que você possa também somar tanto na sua vida quanto de outras pessoas. E a gente está aqui ofertando todo esse conhecimento para você aplicar, ver a mudança e continuar aprendendo, aplicando e mudando. E quando você for ver, você já é uma nova pessoa, mais saudável, mais feliz, inteira, mais completa. E aí você vai poder fazer isso para outras pessoas também. Combinado? Então, esse é o nosso movimento, esse é o nosso convite. Seja muito bem-vinda e bem-vindo mais uma vez. Vamos saber o título, o tema de hoje? Tararam! Por que você se castiga? Por quê? Você já se perguntou por que você se castiga? A maioria não tem essa consciência de que se castiga, a maioria está no automático e a gente vai desvendar aqui os mistérios do que estão por trás do castigo, ok? Então eu separei 7 principais razões que as pessoas se castigam e não sabem, tá? Então a gente vai começar pela balança. A gente tem uma balança dentro desse inconsciente, que não está na consciência, está lá no fundo da gente, que a todo momento tenta mostrar pra gente o que tem dentro. E a balança, vamos colocar, física do corpo, mostra isso como ninguém. Você concorda comigo? Né? E também tem um fator genético, falando de emagrecimento, falando de corpo. Tem pessoas que não respirou, engordou, então tem um fator genético. Tem vários genes que contribuem para essa pessoa, metabolismo, né? Uma genética que vai favorecê-la nesse sentido, então o esforço terá que ser maior, tá? Já tem outras pessoas que têm uma facilidade enorme para poder emagrecer, outras para ganhar massa magra, músculo, né? E outras para ganhar gordura, né? E isso vai impactar diretamente a saúde das pessoas. Então, se conhecer nesse nível genético também é muito bem-vindo. A gente deixa esse convite para vocês, caso vocês tenham interesse. Fora isso, tem uma balança interna que também contribui, tá? Que é o que eu comecei aqui trazendo para vocês, desse de dentro que quer mostrar pra gente o que tem dentro dele. Tá? E ele vai ficar no que é familiar, também tem uma questão comportamental, essa questão da balança, do que você aprendeu ao longo da vida, e foi dito muitas das vezes como correto, como certo, como saudável, nem sempre é, tá? E aí você como adulta pode rever isso referente a esse assunto e tantos outros. E temos também a balança em relação à saúde e à doença, que é o que você faz com você, o seu estilo de vida. A questão de você estar mais propensa para a saúde, mais propensa para a doença, ou se você está nesse equilíbrio, tá? Então, para isso a gente busca profissionais para que possam auxiliar, né, a gente, para a gente tenha sucesso dentro dos nossos objetivos. Tudo bem aqui essa balança? Então, em 3 aspectos eu trouxe aí para você, presta atenção qual que você tá com mais dificuldade. Mas o corpo, ele tá sempre falando e comunicando pra gente, tá? Ele materializa todo esse invisível que rege a gente. A internet, né, o Wi-Fi é invisível e todo mundo usa e todo mundo se beneficia. Então, são informações importantes através do corpo. A alimentação, quando as pessoas também voltando para o emagrecimento, se a gente colocar aqui, que é onde eu vejo as pessoas se machucarem muito, se castigarem muito. Fala, eu como bonitinho, eu como saudável, tá? Quando você vai ver, não é bem assim, né? Então as pessoas, elas comem muito pouco, comem errado ou comem muito. Esse de dentro da pessoa, ela coloca como compulsão, como repetição e não consegue sair desse ciclo que não é virtuoso, é o vicioso e precisa pedir ajuda porque isso está intimamente ligado em outras fases do desenvolvimento, principalmente com a oralidade, né? É nosso primeiro alimento materno, essa nutrição em que a gente recebeu, de como isso nos impactou. Então, tem uma correlação importante e também tem uma associação em que muitos bebês que foram mal nutridos hoje são os obesos. Fora toda essa indústria, né,
de industrializados, de coisas que nos afetam, que intoxica a gente, que a gente come, que a gente bebe, o ambiente. Tem essa questão também que é importante a gente salientar, tá? Essa vida moderna, corrida, não nos favorece, tá? Às vezes a gente é o último a se olhar, todo o demais é mais importante, tá? E tem a sua participação também, querer se movimentar e sair desse lugar que você tá, que pode ser cômodo e familiar, que o cérebro, ele vai buscar isso, esse familiar, o que é mais confortável, ele não quer fazer esforço e você vai precisar fazer se você quer uma mudança na sua vida. Tudo bem? Então, esse é um fator importante. Esse foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o emocional. O emocional, a gente quer ignorar ele. Só que quanto mais você ignora, maior ele fica. E ele pode ficar em forma de corpo maior, né? Então, pessoas que têm um corpo muito fora da sua composição corporal, muito fora dos níveis saudáveis, o que a gente vê? Sempre tem um motivo emocional por trás, elas estão comendo a sua própria emoção e é sempre para proteção, para destaque, para exercer força. Isso foi necessário em algum momento da vida dessa pessoa e ela continua repetindo isso na vida dela e isso, claro, é uma resposta do seu emocional. Então, eu tô colocando aqui várias possibilidades para você ver qual que se conecta com você, tá? Quanto mais verdadeira você for com você, mais chance você tem de sair desse lugar que pode estar te adoecendo. Se você já tá super saudável, seja bem-vinda, continue aqui, mas continue aprendendo, que sempre tem algo bom pra gente poder aprender. E também tem essa questão de treinamento, né? Então muitas pessoas veem ainda o treinamento cada vez menor esse número, mas ainda um número muito grande, que o treinamento físico, ele é um castigo e na verdade ele é uma bênção, porque ele melhora todas as nossas outras saúdes, ele faz a gente se conhecer, ele regula o nosso organismo, só que ele precisa que você faça, com ou sem vontade que você faça, mas não vai adiantar você fazer sem estratégia. E às vezes, mesmo tendo personal, tendo estratégia, se você não treinar, não tem resultado. Vai ter que vir uma nova pessoa dentro de você, caso você não goste, caso você não queira, se você quiser realmente parar de se castigar. E às vezes as pessoas acham que treinar é castigo, e na verdade ficar no sofá é um castigo. Essa que é a verdade, gente. Você, em 10 anos, se você não mexe esse corpo, você adoece demasiadamente. Diabetes, hipertensão, enfim, são mais de 40 doenças aí em que prejudica a sua fisiologia. Nós nascemos para o movimento e para pausas também. Ficar só em um e só no outro não vai favorecer essa balança de equilíbrio. Vamos para mais? Vamos para mais? Está se identificando? Então vamos lá. As pessoas que não dormem. Então as pessoas que não dormem, a tecnologia tem influenciado muito essa questão. Vai ter um desarranjo em toda a sua vida, na sua cognição, na sua emoção, nos seus pensamentos, nos seus relacionamentos, na sua produção de trabalho, porque o sono é a nossa faxina, o sono é a nossa limpeza, e a gente vem se permitindo cada vez menos o sono e tem muitos fatores tecnológicos, dentre outros, por exemplo, não se exercitar, não se alimentar bem, não estar bem hidratado, já estar adoecido, né? Por exemplo, pessoas em que não olham muito para suas emoções, que não querem falar delas, enfim, tem um impacto grande no sono, pessoas que tomam medicações, né? E isso vai impactar o quê? A sua qualidade de vida e você é um castigo querer dormir e não conseguir, né? Já parou para pensar desse jeito? Então vamos lá, vamos continuar. O check-up, né? Um 100 check-up no ano, como é que você vai ter dados? A gente está na era dos dados, como é que você vai ter dados para saber o que está acontecendo internamente dentro de você? Sendo que a gente tem várias gavetinhas de interno, universo interno dentro da gente. Mas a todo momento a vida e o corpo estão falando conosco e o check-up é hora de falar a verdade, de você ver uma das verdades. Lembrando que a parte preventiva ela é sempre melhor do que quando já instalou ali no exame. O exame é só uma parte importante. Para vocês terem uma ideia, 80% de uma boa avaliação, de uma boa anamnese, fala muito sobre quem você está cuidando. É o que a gente faz aqui. E rotina, a pessoa não tem rotina. Não tem rotina. E isso está muito ligado quando você não tem um propósito, um projeto de vida, uma meta, você não tem essa motivação de querer, de conquistar ou de realizar algo, então você fica sem rotina. Ou você é governado só pelo seu trabalho, você é o seu trabalho, né? E aí não existe você.
você, para parar de se castigar, você precisa poder existir. E a maioria das vezes a gente vê como predominância as pessoas morando dentro da sua própria cabeça e esquecem o corpo. O castigo é no corpo. E o corpo é essa criança nossa, é esse inconsciente, né, esse não dito, mas que tem a sua própria linguagem e que a todo momento está gritando, chamando sua atenção e você não está conseguindo identificar ou às vezes não tem nem interesse. Por que será? Você já se perguntou para você parar de se castigar? E eu trouxe um oitavo aqui, gente, o oitavo, porque você se castiga, que diz muito, que é muito simples e que ajuda tudo isso daqui. Sabe o que é? É você todo dia acordar e se olhar no espelho. Esse é um exercício fantástico e muitos dos meus vídeos eu trago exercícios práticos, perguntando, dando conhecimento, exercitando vocês. Então, esse olhar de você, encarar você, o que você está fazendo com você, diminui muito o castigo. Porque às vezes castigaram você lá atrás, ou você mesmo se castigou e você está repetindo isso de uma forma, né, sem tanto critério. E não precisa ser assim. É uma escolha, não precisa ser assim. Então por que eu estou fazendo essa escolha? E aí vem uma frase muito bonita que eu trouxe para vocês, para a gente emagrecer. E não é só emagrecer no corpo, não, só com a dieta, com treino físico, é emagrecer das ideias pesadas que não te levam a lugar nenhum, emagrecer, né, dos relacionamentos que não te favorecem, de um trabalho em que às vezes você é obrigado a estar e que não tem nada a ver com você. Então, das pessoas, às vezes, que você convive, enfim, da forma como você está se tratando, emagreça, diminua tudo que te faz mal, o que não agrega. A vida é muito curta, muito valiosa, muito bonita para a gente jogar lá no lixo, no ralo. Presta atenção. Então, emagrecer é uma consequência de um corpo regulado, não castigado. Essa é a nossa mensagem para você. Espero que você esteja aproveitando todos os nossos conteúdos. Curta, compartilha, comente. A gente quer conhecer sobre você. Seja angels, mensageiras, né, de uma mensagem positiva, de bem-estar e que funciona e que tem mudado a vida das pessoas. A gente espera vocês nesse conteúdo e nos próximos. E se fizer sentido para você nas mentorias, nos alinhamentos, nos treinos, em tudo de bom que a gente tem feito aqui por vocês e para vocês. Beijo e até a próxima. Chega de castigo. Vem alto amor.